O Senhor abençoe nosso coral. Vamos continuar na presença do Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor Falcão vai nos trazer uma palavra de Deus. Os irmãos que vão batizar, vamos para a sala e trocar nossas roupas para daqui de volta daqui a pouquinho. Ouçamos a palavra do Salvador Jesus Cristo, que poderoso é, vive para sempre. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16. Queremos louvar a Deus por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos proporciona de estarmos em sua casa, para esse momento tão sublime e extraordinário da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 16, o verso 25, nos diz assim a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Amém. Queridos, eu estava pensando neste texto bíblico em minha casa, e eu fico maravilhado quando olhamos para a palavra de Deus e vemos que estes homens haviam ido para aquela região para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. E a história nos conta que quando chegaram àquele lugar, uma mulher possuída por um espírito demoníaco saiu por detrás deles dizendo: estes homens são servos do Deus vivo. E durante um período de tempo, Paulo tolerou aquela situação. Porém o inimigo, ele, astuto e sujo como sempre, tentou com essas palavras colocá-los na mesma posição em que ela, como uma mulher enganadora, que daquele lugar aqueles homens a utilizavam para ganhar dinheiro, e tentou diminuir a mensagem que os homens de Deus estavam ali pregando, e dizendo essas palavras, tentando colocá-los na mesma
na mesma condição em que ela estava. Mas chegou o momento em que Paulo, tomado pelo Espírito Santo, repreendeu aquele espírito demoníaco que estava sobre o corpo daquela mulher. E passando aquela mulher então da sua loucura para uma pessoa lúcida, para uma pessoa consciente, para uma pessoa que já não enganaria mais os outros. Porém, aqueles que ganhavam dinheiro sobre ela, infamaram sobre aqueles homens que traziam uma mensagem nova e diferente à cidade. Foram aos magistrados, foram aos homens daquele lugar e disseram que alguém estava ali, pregando a eles uma mensagem da qual eles não podiam falar, e eles não eram capazes de ouvir e de suportar aquilo. E eu fiquei pensando nisto tudo, e louvando a Deus pela maneira e pela forma como o Senhor Jesus, Ele trabalha na vida do homem e trabalha na vida da mulher. O Evangelho, de fato, ele vem para confrontar a realidade que nós vivemos muitas vezes no mundo lá fora. A luz do Evangelho, quando resplandece, ela mostra a nossa condição, mostra quem somos, em que condição estamos e aquilo que precisamos para encontrar a salvação para a nossa vida. E aquela mulher alcança então a libertação, e aqueles homens então são lançados na prisão por causa daquilo que fizeram, da fé que praticavam. A roupa lhes foi rasgada. Eles então foram açoitados em praça pública, aos olhos de todos, por causa da fé que eles pregavam. E se não bastasse os vergões, se não bastasse o sangue que escorreu, ainda quando foram lançados na prisão, foi-lhes orientado ao carcereiro: guarde-os e guarde bem guardado. Então o carcereiro os leva para o porão inferior. Já não bastasse os açoites, já não bastasse os vergões em suas costas e o sangue, ainda o carcereiro os prende às algemas, prende os tornozelos. E aqueles homens tinham razão de sobra para então murmurar, para então reclamar, para então falar alguma coisa. Mas eles haviam sido chamados: passe a Macedônia e ajude-nos. Não foi algo para depois, mas foi uma ordem imperativa para o momento, e eles aceitaram o chamado e vieram. Outrora, Paulo era um daqueles que perseguia ao Senhor, consentiu também na morte de Estevão. Agora, na condição de prisioneiro, ele estava preso às algemas, mas por uma boa causa. Como é maravilhoso quando nós somos perseguidos por amor do Evangelho. Como é maravilhoso quando as portas se fecham para nós por causa de nós termos aceitado a fé em Cristo Jesus. Eles poderiam ter falado tantas coisas, mas eles escolheram e optaram cantar. Eles optaram em orar. Eles optaram em louvar a Deus. Costas marcadas, sangue descendo, mas a adoração saía dos lábios dos servos do Senhor que estavam ali dentro daquela prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eles cantando, para o carcereiro aquilo era algo novo, porque dentro de uma prisão, o que poderia o carcereiro ouvir? Pessoas gemendo de dor, pessoas reclamando, pessoas maldizendo contra as leis que foram injustas para que ele estivesse ali. Mas alguém cantar, alguém louvar a Deus, ter apanhado injustamente, sendo eles romanos, sendo eles servos do Senhor, estarem naquela condição. O Evangelho faz coisas na nossa vida.
que olhando e contando aos olhos humanos, é meio que impossível de acreditar. Mas quem está aqui esta tarde entende bem o que eu estou dizendo. Quem está aqui esta tarde sabe perfeitamente o que o Evangelho é capaz na vida de um homem e de uma mulher fazer. Eu sei que prego esta tarde para a gente que está aqui, que foi arrancado do lamaçal do pecado. Prego nesta tarde para um grupo de gente que está vestido de branco, que já morreram para o mundo e que hoje vão sepultar aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe de onde Deus te tirou e aquilo que Jesus fez em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para o carcereiro aquilo era algo novo. 2 homens cantando dentro da prisão. Bom, enfim, tão calmo e seguro que estava, tranquilo o lugar, que o carcereiro dorme. Um carcereiro dormir na prisão? Dormiu. Dormiu. Aparentemente tranquilo. Os que julgaram, os que condenaram, foram para casa, achando que tinham feito a melhor coisa do mundo. Aplacamos a ira da sociedade, acalmamos a ira da sociedade. Eles estão satisfeitos, os presos estão lá muito bem guardados, mas os olhos de Deus sabia dos seus servos que estavam lá naquele lugar. E Ele ordena que os anjos vão lá visitá-los. E as pisadas daquele anjo dentro da prisão foram capazes de abalar os alicerces. Oh, aleluia! Foram capazes de afrouxar as prisões que prendiam. Portas se abriram de todas as celas. O carcereiro acorda assustado, porque a ordem tinha sido dada: guarda-os, porque senão você vai pagar com a sua própria vida. Se não bastasse apenas Paulo e Silas, os outros presos, diz o texto que eles estavam lá e eles ouviam aqueles servos de Deus cantando e louvando ao Senhor. Agora as portas se abrem e os presos não fogem? E os presos não vão embora? Que negócio estranho é esse? Preso vê as portas abertas, o que ele quer fazer? Ele quer fugir, ele quer ir embora. Mas aquilo que eles haviam ouvido, é isto que o Evangelho faz. É isto que o Evangelho, e eu louvo a Deus, porque a igreja aqui esta tarde está vivendo a experiência daquilo que o Evangelho faz na vida do homem. Tira do pecado e coloca sentado nesses lugares, resgatando, restituindo, dando paz, dando vida e colocando a salvação dentro do coração do ser humano. Meus irmãos em Cristo, o Evangelho que pregamos é um Evangelho de poder, é um Evangelho que transforma, é um Evangelho que dá vida, e eu louvo a Deus, porque há 24 anos para 25 que eu falo deste Evangelho, e durante alguns desafios da minha vida, tenho vivido um nestes últimos tempos e sei o que o Evangelho faz, porque lá, de frente com a nossa congregação, nós temos alguém, um senhor, bem velhinho, quase 90 anos de idade, um inimigo, não da nossa igreja, mas um inimigo do Evangelho. Alguém que eu posso confessar uma coisa para vocês. Durante alguns momentos da minha vida eu orei para que Deus fizesse algo. Que incoerência, que inocência de orar como um ser humano,
para que Deus fizesse alguma coisa, e mal sabia eu que o que Deus tinha reservado era algo muito maior. E durante um tempo, aquele homem perseguiu a igreja, aquele homem perseguiu o nosso trabalho, aquele homem, ele começou a nos perturbar. E eu até tive em alguns momentos vontade de ir com tudo para cima dele, mas eu me parei e continuei a pregar o Evangelho. A pregar o Evangelho. Colocamos uma porta de vidro para que o som não saísse, para não incomodá-lo, mas mesmo assim, ele continuou a perturbar, a atrapalhar, mas nós ficamos ali. Não desistimos, mantivemos a nossa posição. E um belo dia, num culto de quarta-feira, mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, pastor Genaro e pastor Judá, eles estão aqui, eles sabem bem do que eu vou dizer. Nós estávamos num culto de quarta-feira adorando a Deus, quando daqui a pouco nós ouvimos um grito do outro lado da rua: socorro, pastor! Socorro, pastor! Eu estava atendendo uma pessoa ali na frente do púlpito, eu pedi licença e saí correndo em encontro. Os irmãos acham que eu sou pesadinho? Aquele homem dá 2 de mim de tamanho, deitado no chão, entre a sala da casa e a garagem, metade do corpo na sala e metade do corpo para o lado da garagem de fora. Ele gritando desesperadamente que ele havia caído no chão. A esposa estava caída no chão e ele não conseguia se levantar, e a esposa estava lá toda sangrando. E aonde estavam os amigos? Aonde estavam aqueles que na hora em que ele atirava pedra na igreja, em que ele apedrejava a igreja, não tinha ninguém? Quem estava? A igreja. Os crentes da igreja estavam ali naquela hora. Pegamos a chave, entramos na casa, levantamos aquele homem, levantamos a sua esposa, chamamos a ambulância, chamamos a família. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, e nesta tarde eu quero dizer para você que veio assistir esse batismo, você que veio acompanhando o teu amigo, você que veio acompanhando o teu filho, esse Evangelho é poder para transformar a tua vida, para te dar a paz do coração, para mudar a história da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós levantamos aquele homem, colocamos aquele homem sentado no sofá. Hoje, a igreja está lá. Eu não podia parar o carro na frente da casa dele. Hoje, quando eu chego, eu deixo a frente da igreja para os irmãos pararem, e eu pego o meu carro e paro na frente da casa dele. A esposa dele olha para mim quando ela me vê. Ela olha, ela diz assim: pastor, ore por mim. Irmãos, é lindo de ver um casalzinho de velhos, só tem os 2. A vida não deu para eles nenhum filho, não tem nada, vive um para o outro. Hoje dependem dos vizinhos, dependem de cuidadores. Mas no período em que a igreja está aberta, tá aí os meninos, eles contam para vocês. Muitas vezes eles estão sentados em 2 cadeirinhas de plástico do lado de dentro da garagem. E nós cantamos, e nós louvamos a Deus, e nós pregamos o Evangelho. E daqui a pouco vem: ore por mim, eu preciso de oração, eu preciso de um milagre. Eu quero dizer para você nesta tarde, Jesus tem poder para mudar a sua vida. Aquele carcereiro, quando viu as portas da prisão abertas, disse: acabou. Veja que contraste. Para os servos de Deus, a meia-noite havia chegado quando eles foram açoitados e foram jogados na prisão. E a meia-noite da vida deles, quando tudo parecia impossível, eles estavam ali adorando a Deus. Mas quando a meia-noite chegou na vida do carcereiro, ele disse: acabou. Em vez de eu morrer na mão dos meus opositores, eu prefiro eu mesmo. Vou me matar e vou tirar a minha vida, porque a pessoa, quando ela não tem Deus na vida, falta a esperança. Ela fica sem saber o que fazer.
Mas acontece que quando ele pensou que não havia mais nada, Paulo grita: não faças nenhum mal. Ninguém fugiu. O poder do evangelho não permitiu que ninguém saísse daqui. Fique aí. E aí veio a pergunta, a maior, a mais importante pergunta que um ser humano pode fazer na vida, tanto naqueles dias como nos dias que nós estamos vivendo. Paulo os tira, ele puxa os dois para fora e ele diz: senhores, o que é necessário fazer para eu me salvar? Muitos se perguntam: o que eu vou fazer quando eu for um jovem? O que eu vou fazer quando eu me casar? O que eu vou fazer quando... Mas tudo isso é muito bom, é muito importante, porque se nós nos esforçarmos, nós chegaremos a algum lugar. Mas tem coisas que não dependem da nossa força, não depende da nossa vontade, mas apenas da nossa decisão. E a nossa decisão, ela é tão simples. E esta tarde, louvado seja o nome do Senhor, que esta também seja a sua pergunta: o que é necessário para que eu me salve? Olha aqui, olha o que a salvação tem feito na vida de muita gente que aqui está, ó. E você, nesta tarde, talvez veio aqui e a meia-noite da vida também alcançou você. Você está vivendo momentos trágicos, momentos de dor, momentos de aflição, mas tudo isso Deus preparou este momento para que tu estivesses aqui para ouvir isto esta tarde. E sabe aonde está o milagre que você precisa? O milagre que você precisa nesta tarde está em crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Crê, crê. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? O primeiro passo é agora crer. E o resto é o Senhor quem vai fazer. Fique de pé comigo, por favor. Você está vivendo a meia-noite da vida. Você foi convidado pelo seu filho. Você foi convidado por um amigo. Você veio aqui esta tarde para ver o batismo de alguém. E talvez você ache uma das coisas mais bonitas a decisão que esse teu amigo, esse teu irmão, esse teu colega tomou. E no intuito de vir aqui prestigiá-lo nesta tarde, você não sabia que Deus tinha marcado um encontro com você, para mostrar para você que na meia-noite da vida em que você está vivendo também há esperança. Na meia-noite da vida em que você está vivendo também há uma porta de saída para você. Talvez você já tenha corrido por tantos lugares, buscado ajuda, tentado encontrar a paz na bebida, tentado encontrar a paz na prostituição, tentado encontrar a paz em tantas religiões. E eu estou pregando nesta tarde para a gente que veio a esta casa consciente. E você sabe do que eu estou dizendo, porque você está sentindo paz aqui dentro. Jesus tem colocado paz no teu coração enquanto este culto está andando. E você, esta tarde, está achando a coisa mais linda: a orquestra tocando, o pastor conduzindo o culto, os irmãos alegres. É isto que Jesus quer dar para você. Esta tarde Ele quer salvar você. E eu gostaria de saber nessa tarde aonde está um irmão, uma irmã, um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente, que gostaria de entregar o seu coração a Cristo, e gostaria de permitir que Jesus entrasse e fizesse morada em sua vida também, colocando esta paz nesse momento difícil da sua vida. Aonde você está, se você está na galeria, se você está na nave da igreja, se você está na segunda galeria, se aproxime de algum irmão, e esse irmão vai te acompanhar. Você venha, dê um sinal com a sua mão. Nós queremos saber aonde você está. Aonde está alguém esta tarde que gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Levante a sua mão. Aí mesmo, alguém vai te acompanhar e vai vir contigo. Venha, venha. O que é necessário para eu me salvar? Apenas nesta tarde creia. Creia no Senhor Jesus. Aonde está alguém? Venha.
Eu estou aguardando você. Dê uma olhadinha pertinho de você, irmão. Convida este amigo que está próximo de você. Candidatos ao batismo. Você que trouxe alguém, vai lá onde ele está. Diga: agora é a tua hora. Venha para Jesus. Aonde você está, venha. Nosso pastor vai continuar o apelo nesta tarde.